O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, abriu os trabalhos com a leitura da decisão liminar da ministra Rosa Weber, que garantiu ao governador do Amazonas o direito de não depor. A ministra afirmou que Wilson Lima é investigado na Operação Sangria da Polícia Federal em ação no Superior Tribunal de Justiça e que, pela Constituição, tem o direito de não produzir prova contra si. Aziz disse que vai recorrer para tentar garantir o depoimento do governador. O governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. Senadores governistas lamentaram a ausência de Wilson Lima. Eles têm insistido na estratégia de que a CPI deve investigar governadores e prefeitos sob o argumento de que o governo federal repassou recursos e que estados e municípios não os aplicaram corretamente. Só queria lamentar a não vinda do governador Lima, lá do estado do Amazonas, para prestar os esclarecimentos, conforme já foi colocado aqui, sobre o recurso que ele tinha e não aplicou, e que isso não se torne rotina, senador Eduardo Braga, com os outros governadores. Uma das preocupações da CPI é com relação ao pedido ao STF de 18 governadores, entre eles o Wilson Lima, para não falarem à CPI. 9 governadores já foram convocados, mas eles alegam que as convocações ferem a independência entre os poderes. Logo depois, os senadores passaram para discussões administrativas. Aprovaram novos depoimentos, entre eles o do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Quando chegou a hora de votar a quebra de sigilos bancários, telefônicos e de mensagens de pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, houve bate-boca. Integrante da tropa de choque do governo, o senador Marcos Rogério, do Democratas, tentou impedir a votação. Senhor presidente, quebra de sigilo sem conhecer a fundamentação? É quebra de sigilo. A fundamentação está Senhor presidente, os pedidos de quebra de sigilo estão postados, apresentados há semanas. Até hoje, não vi a apresentação de nenhum questionamento formal de ninguém. Senador Alessandro, o que o senador Marcos Rogério quer é tentar confundir. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu, esquece. Não, senhor presidente, esquece. Não estou tentando confundir, não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado. O requerimento vai ser atropelado. Vai, senador Renato. O requerimento tem que ser lido, 735. Transferência de sigilo. Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente. Como é que é? Que se tem alguém que está perdendo aqui é o Brasil. O Brasil que está perdendo o quê? O Brasil está perdendo com esse espetáculo dantesco. Olha aqui quem perdeu. 490 mil vidas, rapaz. Olha aqui quem perdeu. 480 mil vidas, senador. 480 mil vidas, senador. Vossa Excelência. 480 mil vidas. Vidas que tem a digital do governo. 480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu. Ao final das discussões, a maioria dos senadores aprovou as quebras de sigilo com o objetivo de aprofundar as investigações sobre o uso de dinheiro público durante a pandemia e as supostas omissões do governo federal no combate à doença. Entre os alvos estão os ex-ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, assessores do Planalto e médicos apontados como integrantes do chamado Gabinete Paralelo. Integrantes e ex-integrantes do Ministério da Saúde, entre eles o ex-secretário executivo Elcio Franco, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e Francisco Ferreira Filho, que coordenava o Comitê de Crise do Amazonas quando ocorreu a falta de oxigênio. Além do auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que fez um relatório falso, sem provas, questionando o número de mortes por Covid. O presidente Jair Bolsonaro usou os números para afirmar que havia uma supernotificação das mortes.